Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre diminutivos em língua portuguesa. O que é o diminutivo? É quando a gente usa uma expressão para diminuir algo que a gente está falando. Como, por exemplo, copo, copinho, né? Homem, homenzinho. Borboleta, borboletinha. Então, existem vários sufixos que a gente troca ao final dessas palavras quando a gente realiza o diminutivo delas. Alguns desses sufixos a gente observa quando a gente usa para falar algumas palavras como filhote, né? A gente está dizendo que é o diminutivo de filho, filhote. Então, a gente usa o "ote" no final. Não vamos mais utilizar, como ali diz no nosso livro, o "inha", o "inho", o "zinha", o "zinho". A gente está usando o "ote". Além desse "ote" que a gente utiliza no final, a gente pode utilizar o "ebre" também. Casa, casebre. Casa, casinha. Qualquer um dos dois modelos está correto, tá? Temos também o "ucho", pequerrucho, quer dizer que é pequenino, pequeninho, né? Ou pequerrucho. Todas essas expressões de diminutivo, elas estão de forma correta. Então, ao final desse vídeo, a prof vai deixar disponível os sufixos para que vocês não tenham dúvida quando vocês for usar o diminutivo, tá? Então, não se preocupe. Aqui no nosso livro, ele começa trazendo uma frase que diz assim: os coelhinhos estão em polvorosa. Então, ele está usando o diminutivo de coelhos, coelhinhos, utilizando inhos ao final. Diz assim também: um diminutivo é uma palavra que transmite a ideia de algo ser menor do que o seu tamanho original. Observe estes exemplos: fada, fadinha, coelho, coelhinho. Então, viram que foi alterado o finalzinho dessas palavras, né? Vocês devem pesquisar o diminutivo das palavras no quadro aqui, no caça-palavras. Anão, anãozinho, fada, fadinha, coelho, coelhinho, tá? E circular, então, os diminutivos. Já na página 56, ele pede para que vocês completem a cruzadinha utilizando o diminutivo também. Ele diz o seguinte, que podemos usar inho, inha, zinho, zinha. Mas, além disso, nós podemos utilizar no final também ino, como a prof falou, pequenino, acho, ixa, como barbicha, né? A gente dá o diminutivo para barba. Ucho, pequerrucho, ebre, casebre, como o "ote" do filhote. Então, existem vários diminutivos, sufixos que a gente pode acrescentar às palavras, ok? Lembrando que no final do vídeo a prof vai deixar disponível para vocês. Além disso, finalizando as atividades no nosso livro grande, vamos realizar as atividades do livro de atividades das páginas 21 até a página 24, onde vamos rever sobre os números ordinais que a gente viu na aula anterior: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, onde a gente utiliza para indicar posição ou lugar das pessoas, que a gente não utiliza números, a gente utiliza a escrita, né, desses números ordinais: primeiro, segundo, terceiro, ok? E já na próxima página, que é na página 23, a gente vai utilizar os diminutivos. Ele começa, então, com uma tirinha ali do menino maluquinho, para que a gente observe, né? E ele quer saber algumas coisas referente à tirinha. Leiam a tirinha e respondam ali sobre a questão do diminutivo. Olha só, na questão 17 ele diz assim: compare as seguintes palavras: maluco, maluquinho. Então ele pergunta qual que é a diferença, né? A diferença é a terminação da palavra, como ela está terminando. Depois, nas próximas páginas, vocês devem utilizar o diminutivo do inho, né? E também inho, inha, para complementar as palavras aqui. O diminutivo de lápis, lapizinho, tá? Nariz, narizinho. Observem o final ali, quando termina com Z e quando termina com S, para escrever de forma correta, tá? Já na página 24, vocês devem utilizar o material de apoio, colar ele e escrever o nomezinho do diminutivo dessas imagens no livro de vocês, tá? Finalizamos a nossa aula por aqui, então. Beijos, até a próxima aula. Tchau!